Fala, meu povo, tudo bem? Olha só, hoje aqui eu vou trazer algumas questões da Banca Idecam para o concurso de patos, tá? Nos próximos dias vai ter esse concurso aí. Então, pessoal, a ideia aqui é que esse material venha somar bastante nos estudos de vocês, tá? Eu não sei se está me seguindo ou não, está vendo minha cara feia pela primeira vez, mas dias atrás eu publiquei também questões de informática para Secult, tá? Que também vai ser, se não me engano, vai ser nesse próximo fim de semana. De qualquer forma, muitos conteúdos estão relacionados, tá? Então aproveita, dá uma olhadinha nesse material da Secult, dá uma olhadinha também nesse material de passos, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para somar nos seus estudos, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, entendam que para a banca de patos, que é o nosso foco de hoje aqui, serão apenas 5 questões de informática, tá? Então eu tomei a liberdade de fazer uma apanhada de questões que são mais comuns de cair e vamos ao que interessa. Beleza? Antes de mais nada, eu reforço aqui mais uma vez: compartilha, curte, comenta, enfim, usem esse material a seu favor. Tranquilo? Vamos lá. Primeira questão. Antes de mais nada, minha gente, toda vez que você pegar uma questão que envolve Excel, coloque na sua cabeça, inclusive eu falo isso muito para meus alunos, que é o seguinte: sempre que você for falar, ler, sei lá, enfim, tudo que envolve Excel, sempre vai ter um sinal de igualdade, tá? Por que eu estou falando muito isso? Primeiro, você só vai conseguir fazer uma fórmula se você colocar o sinal de igualdade. Você vai conseguir fazer um cálculo singelo se você colocar o sinal de igualdade, tá? Então, levem para a vida de vocês, tá? Simplesmente como se fosse seu marido, seu esposo, enfim. E também eu falo isso porque toda vez que a gente vê uma questão de concurso, independente da banca, eles pedindo qual a fórmula vai utilizar para uma determinada questão, sempre observem que vai ter questões que vai ter igualdade e outras não. Inclusive, acho que foi semanas atrás, teve o concurso do estado, teve uma questão de informática, que inclusive também comentei no canal, dá uma olhadinha também, aliás, no Instagram, né? E das alternativas lá, 2 eram 3, não tinha sinal de igualdade, então já facilitava a sua análise na avaliação do que está sendo pedido, tá? Aqui não, aqui, se você observar, das 4 alternativas, todas mencionam um sinal de igualdade, então temos uma resposta, certo? Mas, vamos lá. A primeira coisa que tem que se entender aqui é que temos 2 planilhas, certo? Primeiramente, vamos falar da planilha A. O que a afirmação da planilha A está falando para a gente aqui? Em D5 da planilha ID1, foi inserida uma expressão que determina o segundo maior número entre todos nas células A3, B3, C3 e D3. Então vamos lá. Olha aqui essa primeira planilha. Se vocês observarem bem aqui, existe uma numeração na célula A3, B3, C3, D3, como foi falado. Beleza? Mas na célula D3 também tem um valor na célula D5, né? Aliás, na coluna D, né? Tem valores na célula D3, como também na célula D5. Então vamos lá. O que ele está falando? Ele quer saber qual a função eu devo utilizar dentro dessa matriz. Quando eu falo matriz, é esse apanhado do A3 até o D3, certo? Por que eu estou falando até o D3? Em algumas questões se pedem uma matriz, que é o nosso caso, mas também tem situações que pedem apenas um pequeno trecho da matriz. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse pedindo aqui, eu quero saber qual seria um maior número entre a célula A3 e a célula C3. Se você observar bem aqui, 19 é maior do que 11, certo? Então, toda vez que ele pede um intervalo específico, por exemplo, entre 2 valores ou 3 valores, ele coloca o ponto vírgula, tá? Eu não vou estar considerando todo mundo. A partir do momento que eu considero todo mundo, sempre vai ter os 2 pontos. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo entre o intervalo de A3 até D3. Então, vai ser A3, 2 pontos, D3. Beleza? Eu gosto muito de frisar isso porque pode cair em qualquer questão de concurso, seja até da própria Banca Idecam ou de qualquer outra, mas tenha muita atenção com isso. Beleza? E aqui a gente vai utilizar a função maior, certo? Então vamos lá. Se você observar nesse intervalo de A3 até D3,
se eu fosse colocar essa numeração em ordem, ficaria como? 19, 15, 13 e 11. Beleza? Então vamos lá. Toda vez que eu aplicar a forma maior, ela vai levar em consideração a matriz, no caso aqui, maior, igual, maior, ou seja, de A3 a D3. Eu vou querer saber qual vai ser o segundo maior número. Então, qual o segundo maior número na alternativa A aí? 15, certo? Ah, eu quero saber o terceiro maior número, 11, o quarto, 13, o quinto, e assim vai, tá? Por quê? É uma fórmula que é muito singela e extremamente direta. Então, eu quero saber dentro do intervalo qual vai ser o segundo maior número, certo? Então, vamos lá. O segundo maior número aqui a gente sabe muito bem que é 15. Então, se a gente olhar lá para baixo para as alternativas, pode observar que tanto a A como a letra B, ele leva em consideração isso. Um intervalo, ou seja, de A3 a D3. Observe os dois pontos, tá vendo? Ó? Certo? Por mais que as outras não tenham ponto e vírgula, eu gosto de mencionar por questão de segurança, tá? Então, a gente sabe muito bem que a alternativa A ou B deve estar certa, tá? Vai depender literalmente aqui da segunda planilha, tá? Então vamos lá, a segunda planilha vai ser o seguinte: em D3 da planilha ID2 foi inserida uma expressão que transporta o valor mostrado em D5 da primeira planilha para o D3 da segunda planilha. Vamos lá, se você observar bem, temos duas singelas planilhas, mas a partir do momento que eu quero que um valor de uma determinada célula de uma planilha passe para outra, eu sempre vou utilizar a exclamação. Vou falar bem direto nisso aqui, tá? Ah, Douglas, eu tenho na minha planilha aqui A1, na célula C10, o número 2. Se eu quiser que esse número 2, que está contido na célula C10, apareça na outra planilha que eu estou preenchendo, então eu vou botar lá, igual, lembra que eu falei? Sempre vai começar com igual, então, igual, vou mencionar a planilha, que é a planilha 1, exclamação, C10, beleza? Então, sempre vai ser assim, planilha, exclamação e a célula onde vai estar contida a informação. Então, nesse caso aqui, na letra B, então vai ser ID1, que é a primeira planilha, a exclamação e a célula onde vai estar localizada o valor, no caso aqui, na célula D5, beleza? Então, vamos lá. Na alternativa A fórmula está correta. Lembre sempre lembrando, igual, função, o intervalo, então A3 a D3, e ele quer saber o segundo maior valor, então aí está correto. E igualdade, ID1 ponto D5, não, eu não falei em ponto em momento, eu falei exclamação, tá? Então na alternativa B aqui já atende perfeitamente o que a gente está pedindo, o que a gente quer entender aqui, tá? É uma questão que é um pouco chata, né? Mas de qualquer forma, minha gente, se atentem a... Sempre que você vê esse tipo de questão, função maior, primeira coisa, já coloca em ordem, tá? Se você colocou em ordem e conseguiu entender que realmente aquele valor que ele menciona é o segundo valor, ótimo. Se fosse o terceiro, como é que seria? A3, D3, 2 ponto vírgula, 3, ou 4, ou 5, enfim, vai depender de qual número você quer que seja expresso ali na célula, beleza? E sempre lembrando, vou sempre continuar reforçando aqui, que toda vez que você precisa mencionar um valor de uma célula que está numa planilha para outra planilha, sempre mencionem a exclamação. Então, planilha, exclamação e a célula que está contido o valor. Beleza? Então, primeira questão, alternativa letra B de bola. Beleza? Vamos agora para a segunda questão. Gente, é o seguinte. Teclas de atalho. Antes de a gente começar dela, fiquem cientes que existem muitas teclas de atalho. A gente conhece Ctrl C, Ctrl V, tem o Ctrl S também, tá? Tem que decorar? Fica a seu cargo. Eu sugiro que não, mas sempre que vocês forem estudar sobre teclas de atalho, seja no Word, no Excel, PowerPoint, no próprio Windows, procurem no Google, vejam as que são mais usadas, tá? E dêem uma olhadinha em umas que vocês nem usam, por exemplo, o Alt F4. Eu acredito que poucas pessoas utilizem o Alt F4, mas o Alt F4 ele fecha a aplicação que está aberta, tá?
Então, sempre que vocês forem estudar questões que tem atalhos, dá uma olhadinha, veja que são mais comuns, tá? E os que não forem, dá uma grifa aquilo ali, fica de olho, porque possa ser que aconteça, tá? Um outro ponto que tem que ter atenção é referente, eu não sei porquê, minha esposa inclusive faz muito, é que, por exemplo, aqui, se eu observar aqui, eu quero saber o que é que faz o Ctrl S no Word. Ela fez o S é de salvar. Pelo amor de Deus, não vão nesse tipo de pensamento não. A ideia é boa? É boa. Concordo dizer que a ideia é boa, mas nem sempre o que está escrito aqui quer dizer que é de salvar, tá? E para essa questão aqui, eu tomei a liberdade de fazer um comparativo, tanto do Word como do Write. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, que essa figurinha aqui, ó. Por que eu fiz esse comparativo do Word e também do Write? O Write é também o Word, só que na plataforma LibreOffice, que normalmente é utilizada no Linux da vida, tá? Por que eu fiz esse comparativo? Porque tem algumas questões, não só da banca Idecom, como também de outras bancas, que podem impedir. Eu quero saber o que faz a tecla, sei lá, como é que eu faço abrir um novo arquivo no Write. Então, no Word, basta eu pressionar Ctrl O. Mas no Write, eu preciso pressionar Ctrl N. Entenda, são atalhos diferentes, tá? Então, eu coloquei isso aqui mais a nível de conhecimento. Normalmente se cobra mais o Word, mas se porventura você for contemplado perguntando o que é o Write, então você também já tem aqui uma visão de algumas teclas de atalho, tá? Então, como eu falei no começo, dê uma olhadinha, veja que são as mais usadas, que não for, dá uma grifada lá, fica de olho, tá? Quem sabe até você pode utilizar no seu dia a dia, beleza? Só que lá eu estou perguntando, quero saber o que faz o Ctrl S. Então o Ctrl S, ele faz o sublinhado. Então eu tanto posso colocar o sublinhado no texto, numa frase, numa palavra, como também eu posso retirar, tá? Lembrando que toda vez que eu utilizar uma tecla de atalho, ele também tem um processo reversível. Então eu posso aplicar, como também eu posso desfazer, beleza? Então, como eu falei no começo, que minha esposa gostava de comentar, que o Ctrl S é de salvar, salvar aqui no Word seria Ctrl B. Então, a teoria já cai por água abaixo, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de pensamento. Apesar de ser um pensamento interessante, tenha muito cuidado. Beleza? Então, a gente sabe muito bem que a tecla Ctrl S faz o sublinhado. Então, vamos voltar para a questão. Vamos lá. O Microsoft Word é um processador de texto produzido pela Microsoft Office, onde ele possibilita, dentre outras coisas, editar textos. Opa, deixa eu até aumentar aqui, né? Editar textos e adicionar imagens a documentos de texto. Levando em consideração a utilização do software Microsoft Word, ao selecionar um texto e pressionar a sequência de teclas de atalho Ctrl S, opa, a gente sabe muito bem que é sublinhar. Então vamos lá. Alternativa A. O arquivo de texto é salvo automaticamente no desktop. Não, pelo amor de Deus, não marque isso não, né? Minha esposa marcaria isso aqui. Mas enfim. Letra B. O texto fica sublinhado ou o sublinhado é retirado do texto. Ótimo, corretíssimo. Então a letra B do número 2 está correta. Mas vamos ler o resto. O texto fica em negrito ou o negrito é retirado do texto. Se não me falha a memória, é Ctrl N. Eu acredito que até naquele material ali, vou até voltar aqui, ó, negrito, Ctrl N. Então já é outra tecla de atalho. Beleza? Aí ele fala aqui também, ó, o texto, então letra C ficaria Ctrl N. Letra D, o texto fica alinhado à esquerda. Letra E, o texto fica alinhado à direita. Então, se eu voltar lá também, ó, alinhar à esquerda. Então, Ctrl Q, eu vou alinhar meu texto à esquerda. E Ctrl G, né, tá aqui na penúltima alternativa aqui, ó, penúltima opção, alinha para a direita. Então, observe que são teclas de atalhos que a gente pode utilizar no dia a dia. Beleza? Então, voltando aqui para a questão número 2, deixa eu aumentar minha tela aqui, alternativa B de bola. Beleza? Tranquilo? Essa questão aqui, inclusive, um pensamento que eu estava comentando, o pessoal termina perdendo, tá? Então, por favor, reforço mais uma vez, dá uma olhadinha. Se você conseguir decorar, ótimo, perfeito. Eu não consigo decorar, não vou mentir. Mas vejam as que são mais utilizadas, reforça isso.
E você sabe, como eu falei, você pode aproveitar uma ou outra, beleza? Então, vamos lá. Terceira questão. Em um cliente de e-mail, como o MS Outlook, por exemplo, a opção de envio que oculta os endereços de e-mail dos destinatários, impedindo que cada um veja quem recebeu o mesmo e-mail, é o seguinte. Pessoal, aqui eu estou falando de envio oculto no nosso correio eletrônico ou e-mail. Inclusive, pessoal, lá no canal, para quem não segue, eu reforço aqui, dá uma olhadinha, que eu fiz uma explicação sobre o que é o correio eletrônico, como a gente pode utilizar, tá? Então, de qualquer forma, reforço aqui, dá um apoio, dá uma olhadinha, que vai somar também na resolução dessa questão aqui, tá? Mas vamos ao que interessa. Vamos lá. Antes de mais nada, existe o remetente e o destinatário. Quem é o remetente aqui? Eu Douglas, quero mandar um e-mail para você que está me assistindo agora, é o que você é o destinatário, tá? Então vamos lá. Se você observar aqui as alternativas, vou focar primeiro na letra A e na letra B, tá? O de é o remetente, tá? Então eu estou mandando para você que está me vendo. E o para é que vai estar recebendo essa informação, tá? Para ficar mais claro, eu vou abrir aqui meu e-mail para a gente ilustrar isso. Vou abrir aqui meu Gmail. Então vamos lá, vou escrever aqui um e-mail. Então foca aqui, ó. Olha só. Se você observar aqui, ó, tá o de. Tá vendo aqui, ó? O de Douglas, meu e-mail, para quem? Então vamos lá. Eu sou remetente, lembra? Então eu vou enviar um e-mail para você que está me assistindo, como eu falei agorinha. Então vou colocar aqui o e-mail da pessoa, tá? Então aqui nessa opção de para, eu vou colocar todos os e-mails das pessoas que devem receber esse e-mail tranquilamente. Ou seja, vamos supor que eu quero compartilhar aqui um documento, uma foto, um vídeo, o que for. Então eu vou clicar lá em para e vou mencionar os e-mails corretamente, beleza? Só que tem um detalhe. Vamos supor que eu quero compartilhar, eu quero combinar uma festa, certo? A festa de aprovação de vocês. Então vamos lá. Eu não sei quem foi que ficou em primeiro lugar na aprovação, mas eu quero propor o seguinte: como todo mundo passou e fulano ficou em primeiro lugar, eu quero deixar uma notinha, ó pessoal, quando o fulano chegar, vamos bater palma, dar um bolo, sei lá. Mas ele não pode saber. Ele sabe que vai ter uma festa, mas ele não vai ter os pormenores disso, entendeu? Então como é que eu faço para esconder isso? Na nossa vida, a gente combina com o pessoal e não fala com essa pessoa. Mas no meu virtual aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar aqui o comando oculto, que é o CCO. Então, eu vou mandar para todo mundo aqui, certo? Vou colocar aqui no para o e-mail de todo mundo. Vou colocar o assunto que é festa, vou até aqui ilustrar. E vou aqui falar sobre a festa. Festa da aprovação. Vou até digitar aqui. Certo? Então, todo mundo vai receber, mas eu posso pegar um dado aqui e, quer dizer, vou colocar lá, ó, pessoal, lembrando que vai ter um bate-palma, um bolinho para fulano que ficou em primeiro lugar. Então eu vou colocar o endereço dele como CCO, como oculto, tá? Então basta que eu clicar lá no para e clicar em CCO, aí eu vou mencionar aqui o e-mail da pessoa que não vai saber disso. Beleza? Então, pessoal, sempre que vocês verem CC, CCO, de, para, já sabe, o de remetente, o para é para quem eu vou e o CCO é o oculto, tá? E esse CC que eu em cópia, eu quero que uma pessoa de fora fique ciente. Quem é a pessoa de fora que fique ciente? O cara que vai levar os materiais da festa, mesa, caixa de som, bebida, enfim, tá? Então, é isso. Vou voltar aqui para a questão. Então vamos lá. Relembrando aqui, deixa eu até aumentar minha tela de novo. Em um cliente de e-mail, com o MS Outlook, por exemplo, a opção de envio que oculta o endereço de e-mail dos destinatários, impedindo que cada um veja quem mais recebeu o mesmo e-mail, é o letra D, CCO. Beleza? Douglas, o que seria esse encaminhar? Vamos supor que eu recebi um e-mail muito interessante de uma promoção de um site de e-commerce. O e-commerce que eu falo é Magazine Luiza, Mercado Livre, enfim. Então, toda vez que eu receber algo desse, eu achei interessante compartilhar, por exemplo, no grupo da família, ou um e-mail específico,
eu posso apertar no botão encaminhar no e-mail. Vou até voltar para lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar até um e-mail aqui aberto. Vou pegar aqui. Vou pegar esse aqui. Aí, ó. Se eu clicar aqui nos três pontinhos no cantinho direito aqui, vai ter a opção de encaminhar. Então, quando eu for encaminhar, aí eu vou dar OK aqui e vou informar. Ó. Aí tem aqui, ó, de novo, ó, o remetente sou eu, o destinatário. Vou informar os e-mails das pessoas que eu acho interessante que devo receber. Também lembrando que eu posso também colocar as pessoas em cópia e também as pessoas em cópia oculta. Beleza? Tranquilo aí? Então, independente se for e-mail convencional ou que você recebe, você pode fazer justamente isso. Beleza? Então, questão 3, alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Então, vamos para a quarta questão. Vamos lá. Considerando a utilização da rede mundial de computadores, a internet, e a sua navegação mediante a utilização do navegador web Google Chrome, julgue as afirmações abaixo. Vamos lá. Essa questão aqui, ela está falando mais... eu gosto muito desses três pontos, que é pop-ups, cookies e extensões. Vamos lá. O que seria isso, Douglas? Eu vou abrir aqui um navegador de internet. Eu vou abrir aqui o site da UOL. O site da UOL eu acho interessante porque tem logo, sempre que você vai acessar, ele já mostra tudo de uma vez só. Olha só. O que é um pop-up, minha gente? Tá vendo essa janela aqui, logo na sua frente? Quer navegar sem anúncios? Vamos lá. Assinantes navegam no app UOL sem ver publicidade, que é justamente essa janela que sempre vai abrir, seja no site da UOL, na Globo, enfim. Além de acessar conteúdos exclusivos, comentar, ganhar R$20 na ingresso.com todo mês e ter descontos no Clube UOL. Opa! Então, toda vez que você acessar um site, sempre vai aparecer, quer dizer, na grande maioria das vezes vai aparecer uma janela com um anúncio. Então, os pop-ups são janelas que vai ter anúncio ou outras informações, tá? E eu vou ser muito sincero, não cliquem. Então, se você for beber, não deve dirigir, tá? Para não causar acidente. Então, se você receber abrir um site que você já tenha conhecimento e aparecer uma janela com anúncio, promoção que for, fecha ela, não clique em nada, não evita, tá? Então, é muito comum pop-ups, certo? Então já sabe, pop-up vai estar aqui, uma janelinha que vai estar mostrando anúncio ou outras informações para você, né? Então, já sabe o que é isso. Cookies. O que são cookies? Cookies são arquivos de texto que os sites apresentam, onde eles vão armazenar as informações e suas preferências. Então, o que é o cookie? Se você observar aqui na parte de baixo da minha tela, vai ter aqui, ó. Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa política de privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com essas condições. Então, eu tenho certeza que todo mundo já acessou um site, seja pelo computador, seja pelo telefone, e aparece tanto esse bendito pop-up, como também esse cookies aqui, tá? Então, o cookies aqui, ele é um arquivozinho do site, que ele vai estar coletando as suas preferências, tá? Então, pode observar que tem lá, dá OK, aceitar cookies, você pode também rejeitar, tá? Então, pop-up é uma janela com informação e cookies é um arquivozinho que vai salvar suas preferências. E por fim, tem as extensões, tá? Eu tenho certeza que quem baixa muita coisa na internet, por exemplo, vamos supor que você baixou o Adobe Reader, que é o nosso PDF, tá? Quando você baixa o Adobe e vai instalar no seu computador, ele sempre vai aparecer no lado superior do seu navegador internet, normalmente ali abaixo de minimizar e maximizar, vai aparecer umas extensões, tá? Ó, aqui, ó, se você observar aqui, ó, no meu cantinho superior direito, vai ter aqui, ó, extensões, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um gerador de QR Code, certo? Tá? E também eu tenho do meu antivírus, que é o Kaspersky. Então, eu tenho isso aqui. Isso aqui é opcional, tá, minha gente? Você pode instalar como não. Então, a ideia das extensões aqui são programas que vão adicionar funcionalidades, tá? Certo?
Tem que ter? Não, fica a seu critério. Eu deixo aqui mais para pescar por questão de proteção, uma proteção a mais. E o gerador de QR Code, porque eu gosto muito de criar material, conteúdo para meus alunos. E eu gosto de gerar o QR Code, o pessoal aproxima o telefone, tá? Dá um plus ali na apresentação. Beleza? Então, vamos voltar agora à questão. Deixa eu aumentar aqui de novo a tela. E vamos lá. Primeira afirmação. Pop-ups são pequenos arquivos de computador ou pacotes de dados enviados por um site de internet para o navegador do usuário quando o utilizador visita o site. Então, cada vez que o usuário visita o site novamente, o navegador envia este pequeno arquivo de volta para o servidor para notificar a atividade prévia do usuário. Tá correto? Errado. Quem faz isso aqui é o cookies. A gente acabou de falar, tá? O cookies são os arquivos que vai salvar nossas preferências de navegação naquele site. Beleza? Então aqui já colocou uma casca de banana, né? Colocou um texto bem bonitinho, mas no começo aqui, opa, pop-ups não. Então toda vez que vocês verem pequenos arquivos com pacotes de um site, já sabe o que é cookies. Beleza? Então a primeira alternativa aqui está errada. Segunda, cookies são janelas que se abrem no navegador ao visitar uma página web ou acessar um link específico. Eles são utilizados por autores de sites para abrir alguma informação extra ou como meio de propaganda. Isso aqui é pop-up. Então aqui quem fez essa questão já trocou de propósito, né? Você cair na casca de banana. Então o primeiro aqui seria um cookies e essa segunda afirmação, ao invés de ser cookies, seria pop-ups. Beleza? Então o pessoal aqui trocou de propósito. Então, tanto a primeira como a segunda, infelizmente, estão erradas. Vamos para a terceira. Extensões do navegador Google Chrome são códigos ou programas instalados no navegador do seu computador ou celular que desempenham funções específicas. Corretíssimo. As extensões podem adicionar novas funcionalidades para o navegador ou mudar sua aparência ou conteúdo de páginas particulares. Então, como eu mostrei lá, ó, no meu aqui, cadê? Eu tenho aqui, ó, extensões, ó, tá vendo? Eu tenho tanto um gerador de QR Code como também do meu antivírus pessoal. Beleza? Então, a alternativa, terceira afirmação, tá corretíssima. Beleza? Então, questão 4, alternativa C de casa. Beleza? Uma coisa que vocês tenham muita atenção nas provas de informática, independente de banca, é que o pessoal gosta de casca de banana, né? O pessoal que colocou bem direitinho, tanto a primeira como a segunda afirmação. Então se atente, se você tiver com receio, passa por outra questão, depois você volta, enfim, faz com calma e eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza, pessoal? Então agora vamos para a quinta e última questão. Gente, é o seguinte, questões de segurança em ambientes. Lembra que eu estava mostrando aqui o site do UOL e vai ter lá pop-up, janelas abrindo. Então lembra que eu falei, se você beber, não dirija, tá? Você pode causar um acidente. Ao mesmo tempo, quando você vai navegar na internet, tenha muito cuidado onde você vai clicar, onde você vai coletar informações, porque você pode ser contemplado com algum tipo de ameaça. Essa ameaça que eu falo, ou é um vírus, enfim, principalmente naquelas propagandas que aparecem, você acaba de ganhar R$1 milhão. Ninguém dá dinheiro de graça a ninguém, tá? Beleza? Então vamos lá. A questão da segurança em ambientes informatizados exige vigilância e investimento constante. Para combater os diversos tipos de ameaça que podem comprometer os dados de um usuário, empresas do mundo todo desenvolvem aplicações que visam detectar e combater tentativas indevidas de acesso e também softwares mal intencionados. Tá? A respeito dos aplicativos que tentam prover segurança aos usuários, analise as afirmativas a seguir. Um detalhe aqui que eu vou deixar bem claro para vocês é que antivírus é uma coisa, firewall é outra. Eles não são a mesma coisa, tá? Eu escutei muita gente dizer que são a mesma coisa. Enfim, são duas coisas totalmente distintas, mas que se complementam, tá? Então vamos lá. Os antivírus, primeira afirmação, né? Os antivírus são aplicações capazes de detectar e muitas vezes neutralizar softwares mal intencionados que tentam infectar o computador. Correto. Essa é a função básica do antivírus. Então, os antivírus,
que são instalados nos seus computadores, no meu computador, por exemplo, a partir do momento que eu vou acessar um site que ele acha que tem informação que vai, quer dizer, que vai ter aplicações ali por trás que vai me prejudicar, ele já sinaliza logo, ou até ele proíbe o acesso, tá? E um detalhe disso aqui é principalmente para quem utiliza software pirata. Por que eu estou falando isso? Eu tenho certeza que um ou outro que possa estar assistindo esse vídeo possa ter um pacote Office da vida pirata, uma licença do Windows pirata. Por quê? Porque, querendo ou não, não é todo mundo que infelizmente tem condições de comprar uma licença, né? Uma licença também não é tão barata assim. Então o pessoal baixa o pacote Office, por exemplo aqui, e baixa uma aplicação chamada crack. Então, desabilita o antivírus da sua máquina, executa esse crack e esse crack faz a ativação do pacote Office da vida, tá? Aí quando você habilita de novo o antivírus vai ficar aqui com a notificação no lado direito. Eu tenho certeza que você me observou no lado direito, ó, tem um arquivozinho que não tá legal, ele está notificando você, tá? E em algumas situações ele pode apagar definitivamente o crack, como também ele pode jogar esse crack para uma sala de quarentena, um ambiente de quarentena, onde você pode simplesmente ir lá validar se você permite ou não, e você pode tirar ele da quarentena, tá? Então, quem já instalou o Office pirata e vamos supor que apareça essa notificação, já sabe que é um antivírus que está atuando ali, né? E a partir do momento que, vamos supor que hoje está funcionando o pacote Office, quando você for abrir amanhã ele não está funcionando, está pedindo para ativar de novo, é porque o antivírus está trabalhando, está funcionando, ele está apagando o que é indevido para deixar a máquina saudável, tá? Então, isso o antivírus é fundamental no computador, beleza? Vamos lá. Primeira alternativa correta. Segundo, um firewall nada mais é do que um recurso capaz de monitorar e filtrar as comunicações que envolvem um determinado computador ou rede, sejam elas comunicações de saída ou de entrada. Corretíssimo, tá? O que é um firewall, minha gente? O firewall é uma barreira, uma parede, tá? Então, vou dar aqui um exemplo bem singelo. Vamos supor que você mora numa casa, ou até no prédio mesmo. Toda casa do prédio tem um muro, certo? Então, só vai entrar na sua casa quem você autoriza, seja um melhor amigo, seja alguém que vai prestar um serviço. Então, alguém que você vai deliberar a entrada no seu recinto, na sua casa, tá? E você vai proibir que um ladrão ou alguma pessoa mal intencionada entre no seu recinto. Não, o cara vai ficar lá batendo, querendo entrar, e você já sabe que não conhece, você não vai dar atenção àquilo ali, você não vai deixar ele lá e não vai permitir a entrada dele, tá? Então, o firewall, ele faz essa métrica de permitir quem pode e quem não pode acessar o seu ambiente, tá? Beleza? Então, a afirmação 2 está corretíssima. Tranquilo? Vamos para a terceira. Um recurso muito utilizado pelos aplicativos antivírus é a quarentena. Uma vez detectada uma possível ameaça, a aplicação antivírus isola a suposta ameaça. Caso essa ação represente um falso positivo, o usuário tem a opção de remover a suposta ameaça da quarentena. Acabei de falar dela aqui, né? Quando eu comentei sobre o antivírus. Então, a afirmação 3 é um complemento da primeira afirmação. Beleza? Então, todas as três afirmações estão corretas. Beleza? Então, vamos lá. Seria aqui a alternativa E. Todas as afirmações estão corretas. Então, pessoal, isso é um pouquinho dessa banca, tá? Então, quem estiver estudando aí, se dedicando para o concurso de patos, façam bom uso desse material, curtam, comentem, compartilhem, sigam o canal, sigam o Instagram, que sempre vai ter algo novo que vai ser publicado e que vai somar literalmente aos seus estudos, beleza? Forte abraço e até a próxima.